E a taxa Selic caiu meio ponto percentual de 12,75% para 12,25% aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano manteve a taxa na faixa de 5,25% a 5,5%. E quais são os impactos disso para a economia? O que deve acontecer esse ano e no ano que vem? É o que eu vou falar neste vídeo. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal, compartilha com todo mundo esse vídeo e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui dos nossos vídeos, porque aqui tem vídeo todos os dias. Inclusive, todos os dias que tem Bolsa Aberta, a gente faz o Café com Fábio Lousada, onde eu apresento aqui em 10 minutos todo o resumo da economia brasileira e global. Então bora para o nosso vídeo de hoje. Eu vou começar aqui mostrando como que estão as taxas pelo mundo. Na Argentina, aí é o negócio mais doido que existe, a taxa está em 133%, mas por quê? Para conter uma inflação de 138%. Na Turquia, 35%, Rússia, 15%. E aí aparece o Brasil. Então o Brasil está ali abaixo da Rússia, que está em guerra. O Brasil agora está em 12,25%, então isso aqui vai ser atualizado. Então com isso, pessoal, o Brasil ele começa a diminuir o diferencial competitivo que ele tem em relação a outros países. Por quê? Ele consegue ter uma taxa menor que Rússia, Turquia e Argentina, que as pessoas, os investidores vão escolher o Brasil. Ninguém quer aplicar num país que está em guerra. Por exemplo, a Rússia. Ninguém quer aplicar numa Argentina da vida. Então o Brasil ele fica muito competitivo. Porém, quando os juros começam a cair, aí ele fica próximo do México, e o México aí sim é um país muito competitivo. Além do mais, o Brasil passa por uma questão fiscal muito complicada e é isso que faz com que derrubar os juros no Brasil tenha um risco muito grande. Inclusive, quando Roberto Campos Neto já falava ali em derrubar a taxa de juros de uma forma mais calma e o governo era taxativo de derrubar a taxa, ele já estava prevendo que o governo ia gastar muito e é de fato o que está acontecendo. Eles estão renegociando uma meta, o que não faz muito sentido e isso tira a credibilidade do Brasil. E quem não tem credibilidade, o que acontece? Os juros ficam altos. Alguém que não paga a conta, quanto que vai ser uma taxa de juros para você emprestar um dinheiro para alguém que não costuma pagar a conta? Você vai querer uma taxa muito alta para compensar esse risco. Então é isso que pode acontecer com o Brasil. E a expectativa do Brasil, que é derrubar uma taxa de juros para o final do ano em 9%, hoje já não dá. Hoje tem que ser acima de 10%, porque não vai cumprir a meta fiscal. Mas a gente tem a taxa de juros na África do Sul, na Índia, porque o primeiro efeito, e aí foi que o governo bateu muito, é por conta da inflação. E a inflação, a gente se controlou aqui muito bem. A gente está com uma inflação rodando a 5,19 e deve fechar o ano ali no acumulado do ano, em torno de 4,60 a 4,70. Ou seja, olhando para a inflação, o Brasil ele fez muito bem o trabalho de casa e hoje já colhe uma inflação menor, como por exemplo a Austrália, a África do Sul, que fizeram outro caminho, estão com juros mais altos e não conseguiram conter tanto a inflação. Então isso faz com que o Brasil tenha o maior juros real do mundo. O que é o juros real? Eu pego a taxa de juros nominal, que é essa taxa Selic, e tiro ali a inflação. A diferença é o juros real, que é o juros que eu realmente coloco no meu bolso. Por exemplo, a Austrália está com uma taxa de juros, vamos descer aqui, ó. A Austrália está com uma taxa de juros de 4,1% e a inflação acumulada a 12 meses de 5,4%, ou seja, uma taxa de juros real negativa. Por quê? Os juros não compensam a inflação, ou seja, o aumento dos preços. Então, olhando só para a inflação, daria para o Brasil, e essa era a perspectiva, de chegar a uma taxa de juros de 9% para o final do ano. Tanto é que o relatório Focus ainda está atualizando dessa forma. O relatório Focus, que é uma pesquisa ali com os analistas das instituições financeiras, falava em 11,75 para esse ano, e é o que deve acontecer. Então tivemos agora um corte de meio ponto percentual. Lá em dezembro deve ter mais um corte de meio ponto percentual. E lá para o final do ano estão ajustando. Era 9, nessa segunda eles já ajustaram para 9,25. Isso aqui provavelmente vai subir para cima de 10. Então eles vão ajustando ali semana a semana. Lembrando que esse relatório ele é semanal, toda segunda-feira ele sai. Quando a gente olha para o diferencial do Brasil em relação ao mundo, a gente tem um fator muito importante que são os títulos americanos, que é a base para o mundo. Se a taxa de juros americana está alta, o mundo inteiro vai ter que ter a taxa alta. Por quê? Os Estados Unidos é o dono do dólar, da principal moeda do mundo. Logo, é o país que tem um ativo mais seguro. Porque se eles tiverem uma dívida, eles vão imprimir dólar e pagar essa dívida, como eles vêm imprimindo há muito tempo
e por isso até a dívida dos Estados Unidos aumentou muito, drasticamente, aumentou bastante. E a taxa de juros alta é péssimo para todo mundo, porque se eles têm uma taxa alta, o mundo tem que ter uma taxa alta e isso traz recessão, isso traz menos crescimento econômico. Então o Brasil, outro fator além do fiscal, é que se ele derrubar muitos juros, ele fica pouco competitivo em relação aos Estados Unidos. Porque imagina você quer aplicar no Brasil a 9%, que seria, ou nos Estados Unidos a 5%? A maioria vai escolher Estados Unidos a 5%, porque 4% entre Brasil e Estados Unidos não compensa o risco. E é assim que acontece, é assim que a banda toca. Quando a gente olha para os títulos de 10 anos dos países, o Brasil ainda está muito competitivo, porque Brasil 11,8%. Então o que é isso? Eu quero comprar um título para 2033. Quanto que eu vou ganhar de taxa? No Brasil 11,8% ao ano, na Austrália 4,8%, Estados Unidos 4,8%, Itália 4,6% e até o Japão que é 0,95%. Então você deixa no Japão por 10 anos, você vai ganhar 0,95% ao ano. Lembrando que a taxa de curto prazo no Japão é negativo, é 0,10% a taxa nominal. Na Suíça 1,11%. E por aí vai. Então, se o Brasil está com uma taxa de 11,8%, se ele começa a derrubar a taxa de juros, vai diminuindo a distância para esses países. E aí o Brasil perde competitividade. Juntamente com isso, aí é o principal fator, é o nosso presidente que não está nem aí com a meta fiscal. Ele já falou, dificilmente chegaremos à meta zero em 2024. Ou seja, ele já jogou a toalha. Mas jogar a toalha não é simplesmente, não vou cumprir. Por quê? Porque ele sabe que se ele não cumprir, vai ter uma série de medidas aqui que ele vai ter que adotar. Vai diminuir o orçamento, não vai ter concurso público, então vai travar os concursos públicos. Imagina isso em um ano de eleições municipais. Olha o estrago que vai fazer. Então ele não vai deixar de descumprir. O que ele vai fazer? O que eles já estão tramando lá? Lula discute mudar meta fiscal para permitir déficit de até 0,5% do PIB. Ou seja, o que aconteceu? A gente não vai cumprir, mas só que a gente vai mudar a meta e a gente vai cumprir. Então, ao invés de gastar 100, vamos pegar uma situação, você como pessoa física. Você tem uma meta, você tem um orçamento seu, quanto você ganha e o quanto você gasta. E aí você tem uma meta de, vou gastar aqui no máximo 30 mil no ano. E aí você fala, caramba, vou gastar 50 mil. O que acontece? Você vai lá e muda a sua própria meta. Só que a receita, o seu aumento, não acompanhou as despesas. O que você vai fazer? Você vai ter que recorrer a empréstimo. Porque imagina, você ganha 30 e você gasta 30. Então no final você teria 0 e sua meta é gastar 30. Só que no final você vai lá e gasta 50. O que acontece? São 20 mil de empréstimos que você tem que fazer para cumprir. Só que você não pode pegar esses 20 mil que teria ali para pagar, para você conseguir pagar essa dívida a mais que você vai ter em gastos, não pode pegar das pessoas. O governo faz via impostos. Então, para cumprir essa meta, ele está buscando vários impostos, várias formas de arrecadação. Ou seja, mesmo aumentando esses impostos, aumentando essa arrecadação, eles ainda querem continuar gastando mais ainda do que eles arrecadam. Porque o acordo... Então imagina, deixa eu vir aqui, vou até tirar essa tela. Imagina só, você faz um acordo que em 2024 você vai ter que cumprir. Todos assinam esse acordo, inclusive o governo. Ele fala isso para o mercado, a gente vai cumprir. O Haddad veio e falou, a gente vai cumprir o ano que vem esse déficit. O que acontece? Vai passando o tempo, eles não vão conseguindo, falar, vamos mudar a meta. E aí você tem o Centrão do seu lado. Que o Centrão já está pegando vários cargos, acabou de pegar a presidência da Caixa, quer 12 vice-presidências da Caixa, quer diretoria da Petrobras, diretoria do Banco do Brasil. E aí fica um acordo. Um acordo tá bom, vou liberando aqui para você emendas, vou liberando esse valor, vamos passar aqui esse déficit aqui para 2024 ser negativo e a gente ganha dessa forma. Ou seja, contra a população, contra as pessoas. Então isso é extremamente grave, extremamente grave. Então a gente está passando por essa situação, o mundo inteiro olhando que o Brasil vai renegociar a meta. Logo, se o mundo inteiro está olhando para o Brasil e está vendo que ele não é um bom pagador, qual que vai ser a confiança de que vai pagar em 2024 0,5%? Se ele não cumpriu 0 e ele renegociou, ele pode aumentar, chegar a 2024, agora para 2025 eu vou gastar 1% e vai lá e faz uma nova lei de diretrizes orçamentárias. Ele fica livre, porque se ele fez uma vez, o mercado aceitou, o Congresso aceitou, vamos fazer de novo e por aí vai. Só que isso vai minando
vai minando a confiança do Brasil. E país sem confiança, acontece o que aconteceu com países como Argentina e Venezuela. É um caminho. É claro que a proporção ainda é menor, mas se passar a ficar descumprindo, se passar a ficar não conseguindo bater a meta, vai acontecer isso. O Brasil vai drasticamente perder confiança atrás de confiança. E aí os juros vão ter que disparar, porque se não tem confiança, tem que pagar juros altos. E aí com juros altos, o Brasil tem uma dívida alta. E aí vira uma bola de neve praticamente impagável e aí o estrago está feito. Tá certo? Então esse foi o nosso vídeo para falar da taxa Selic em relação aos investimentos. Vou fazer um vídeo somente sobre isso. Aqui é para trazer a parte econômica e depois eu vou falar o que vai acontecer com a Selic nas taxas. Como que vai ser a taxa de juros agora mensal a partir desse corte de meio ponto percentual. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!